eu iniciei junto com os irmãos, né? Algumas semanas atrás, acho que 2 semanas, o plano de leitura anual. Eu já estava fazendo um que eu tinha começado no meio do ano passado, e comecei esse também junto com os irmãos, e nós temos ali juntos, estamos juntos lendo a palavra durante esses dias. E no primeiro dia, eu li logo, acho que uns 2 ou 3 dias direto. Eu às vezes pego para ler sim, eu leio bastante capítulo. E eu precisei ir em Odivelas no dia 1 para pegar a minha carteira que eu tinha esquecido lá. E eu meditava sobre esse texto, sobre o texto que nós vamos ler agora. Mas não só esse texto, acho que eu tive muito tempo para ir daqui até lá, mesmo que foi uma viagem um pouco rápida, que não tinha ninguém na estrada. Mas o tempo que eu fui meditando e me impactou muito. E lá, quando eu cheguei também, eu acabei tendo esse tempo de meditação com o Senhor, e isso me impactou muito. Algumas coisas que eu li, que eu não só li, mas que eu fui longe, que a minha mente foi longe. E eu queria, junto com os irmãos, o que nós vamos falar aqui hoje é basicamente o cerne de uma vida cristã, o cerne do Evangelho em si. Amém? Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Eu queria te convidar a abrir junto comigo em Gênesis capítulo 2, verso 1. Eu ia ler o capítulo 1 todo, mas não, é melhor ler o 2, o verso 1 ao verso 3, que nós vamos ler, que é a conclusão do verso 1. Amém? Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Só até aí. Deus, eu te agradeço, eu louvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Eu creio que muitos de nós talvez não merecíamos estar aqui hoje, mas o Senhor, com a sua misericórdia, o Senhor nos alcançou e tem nos alcançado, e tem nos ajudado, e tem nos ensinado, e tem falado conosco. Eu peço que mais uma vez o Senhor venha ter a liberdade de ação, que nós venhamos sair daqui fortalecidos com a certeza e convicção na Tua palavra daquilo que o Senhor tem para nós. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que vem tentar roubar a palavra, que vem tentar causar a distração, Pai. Que caia por terra em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha nos incendiar neste local. Que nós venhamos, que esse frio que tem vindo do natural venha ser transformado por um calor sobrenatural que vem do sobrenatural do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tenha liberdade no nosso meio. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse, eu queria ter lido, na verdade, o capítulo 1, porque o capítulo 1 ele vai retratar para nós o início de toda a criação. Amém? Vai nos mostrar o Senhor fazendo todas as coisas diante da sua palavra. No verso 1 do capítulo 1 vai falar que no início Deus criou os céus e a terra.
E assim vai trazendo criações feitas pelo Senhor. Nós vemos aqui a criação do mar, a separação entre mar e rio. Nós vemos aqui a separação da parte seca da terra, né, que nós chamamos de terra. Nós vemos a criação de répteis, de animais, da floresta, de grama. Deus, ele inicia criando tudo. O sol, a lua, o homem, a mulher. E no início do capítulo 2, ele traz a conclusão de tudo, e depois desses versículos que nós lemos, ele começa a falar um pouco sobre a criação do homem. Mas nesses versos que vemos aqui já no início, nós vemos o quão poderoso e magnífico é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto, e no ano passado eu devo ter lido e relido esse texto umas 3 ou 4 vezes, eu vejo e eu viajo na grandiosidade que é o Deus que nós servimos. Talvez você olhe o início da Bíblia, o livro de Gênesis, e você não imagine essa grandiosidade, mas para um pouco para pensar e veja a grandiosidade do Deus que você serve, que está nesse lugar. Um Deus que criou tudo com a sua palavra. Disse, haja luz, e houve. Como toda forma, sendo ela biológica, sendo ela do que for, como todo ser, ele obedece à voz do Senhor. E nós temos a possibilidade de estar diante do Senhor e de servir a esse Senhor. E isso me deixa, muitas das vezes, com a mente meio até, sabe? Meio variada. E traz, muitas das vezes, um mix de sentimentos na minha vida. Não sei vocês, mas eu me sinto assim. A magnitude, sabe? Isso para mim é poderoso demais. Não só a questão de nós servirmos a um Deus que criou tudo, mas a questão de, eu não sei vocês, mas hoje eu já tive o meu período de oração mais cedo, alguns períodos, um de manhã, um de tarde, mas você poder ajoelhar e esse Deus se inclinar para ouvir sua voz. Você já parou para pensar num negócio desse? E você quer um negócio ainda mais magnífico? O Deus que criou tudo, na palavra, quando você bota o seu joelho no chão para falar com Ele, Ele ouve a sua voz e Ele fala com você. E isso me faz, muitas das vezes, viajar no tamanho do amor desse Deus para nós, para conosco. Como Ele nos ama e faz coisas incríveis por nós. No dia que eu li esse texto, eu chorei daqui até Odivelas. Porque eu comecei a indagar ao Senhor e a falar com o Senhor sobre isso. E uma frase vinha na minha mente enquanto eu falava com o Senhor, que é o Criador pela criatura. Um amor tão grande de um Criador pela sua criatura, a ponto de dar a Ele mesmo
em troca pela sua vida. Por isso, essa frase vinha e ressonava dentro da minha mente. O Criador pela criatura. E pensando nisso, pensando nesse texto, pensando nessas coisas e falando com o Senhor, eu comecei a refletir sobre algumas coisas que o Senhor fez e por nós e ainda faz. E eu separei aqui 2 pontos que foram pontos que eu fui um pouco mais fundo, tinham mais coisas, mas eu queria dar ênfase a esses 2 pontos para nós aqui essa noite. E eu creio que o Senhor, Ele há de falar conosco aqui essa noite. Já está falando e ainda há de falar mais profundamente. Amém? No primeiro ponto, no meu pensamento, foi quando eu comecei a adorar ao Senhor. Na verdade, foi mais uma adoração do que um simples pensamento. Não posso perder. Isso. Foi algo que veio mesmo, sabe? Quando você dá um clique e vem algo do fundo do seu coração para o Senhor, eu me senti quase um salmista, falando e me expressando para Deus. E eu queria que você imaginasse isso junto comigo, imaginasse e tentasse entrar nisso junto comigo. O Senhor, como nós vimos, Ele cria o homem. E por mais que o Senhor cria outros animais quando Ele cria o homem, existe um laço, se posso assim dizer, um vínculo, que Deus cria com o homem, a ponto de a Bíblia nos falar que o Senhor, na viração do dia, Ele vinha para trocar uma ideia com Adão, frente a frente assim, como amigo. Amém? Ele vinha conversar com o homem. Existe um vínculo onde o próprio Deus vem ter com o homem e o homem podia ver o Senhor, sem que nada lhe acontecesse. Mas vem a queda, o pecado, ele entra. E esse vínculo ali é cortado. O homem já não pode mais adentrar a presença do Senhor. Por quê? Porque o pecado no homem e a santidade do Senhor não podem estar no mesmo ambiente. O Senhor vai falar isso com Moisés, quando Moisés pede para ver. Ele fala, olha, você não pode me ver, filho. Porque se você me ver, você vai morrer. Então, não era possível que o Senhor estivesse em um ambiente que o homem o visse mais e falasse assim com ele mais. Já não era mais possível, por conta do pecado. Amém? Está entendendo? Isso vai gerar algumas coisas ruins, o afastamento de Deus. Pois vemos agora que o homem não pode se achegar a Deus e ter esse laço. A Bíblia vai nos dizer que vai colocar o pecado como um estado de morte, só para você ter uma ideia. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar o quê? Que o salário do pecado é a morte. Amém? Paulo também, escrevendo aos Efésios, ele vai falar que nós estávamos mortos em quê? Nos nossos delitos e pecados. Então, existe um estado de morte no pecado, onde é criado na queda e onde o homem não pode mais se aproximar do Senhor, porque existe uma discrepância muito grande entre a santidade e o pecado, que gera a morte. Amém? Estão entendendo?
nós vemos então que um tipo de sistema é criado. Sacrifícios são criados para quê? Para que o pecado fosse encoberto. Amém? O pecado aqui então, ele começa a ser encoberto. Era uma maneira em que o povo talvez poderia estar mais próximo de uma adoração ao Senhor. Eles pecavam e eles traziam sacrifícios ao Senhor para que aquilo fosse encoberto. Um sacrifício anual para todo o povo. Amém? Nós vemos também que o Senhor começa a separar homens chamados profetas. O profeta, ele era aquele que transmitia a mensagem do Senhor para o povo. Presta atenção. O homem sai de um estado onde ele conversa com o Senhor, para um estado onde o Senhor usa de outras pessoas que ele fala, talvez através de sonhos, de visões, ou de outras maneiras, para vir e transmitir uma mensagem para aquele povo. Amém? Amém? O Senhor se manifesta de formas diferentes. Nós vemos o Senhor se manifestando com o que nós chamamos de teofanias. Trovões, fumaça, nuvem de glória. O Senhor vai se manifestar de várias maneiras para transmitir a mensagem, mas o acesso ainda não está podendo acontecer, ainda não existe o acesso. Amém? Aquilo ainda não tinha sido restabelecido, faltava algo. E isso é aí que eu comecei a adorar o Senhor. Sabe, é aí que eu comecei a chorar diante do Senhor. Pois tudo isso era uma preparação. Tudo isso era só uma preparação onde o próprio Deus viria e se entregaria pela criatura. O Criador, aquele que criou todas as coisas, ele amaria, ele tinha um vínculo e um amor tão grande, e tem pela criatura, que ele vem e ele se dá a si mesmo por amor da criatura. Isso transcende qualquer tipo de pensamento. Você já tentou imaginar alguém que criou, dá a sua vida por aquele que foi criado? Isso para mim é motivo de adoração ao Senhor em todo momento. Talvez você não esteja passando por um momento difícil, né? Tribulação, peleja, luta. Mas quando você para pensar e fala assim, mas espera aí, talvez eu não posso, na mente humana e na minha visão, ter um motivo para adorar ao Senhor. Mas um dia o Senhor que me criou deu a Ele próprio para que eu voltasse a ter o acesso que tinha sido perdido. Aleluia! Aleluia! Irmão, isso é magnífico. Por isso que eu falo que isso sai daquilo que é a mente humana, porque não tem como a gente parar para tentar imaginar e pensar isso. Aleluia. João capítulo 1, João capítulo 1, no verso 1 vai falar sobre Jesus. João vai começar a descrever Jesus, ele vai falar assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aleluia, aleluia. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Olha o que ele vai falar agora. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aleluia! O próprio Criador, aquele que criou todas as coisas, ele veio e João vai falar que ele tabernaculou entre nós e ele se entregou, irmão, mas ele não se entregou mais simplesmente para cobrir o seu pecado. Aleluia, aleluia. Sabe por quê? Porque no mesmo capítulo de João, capítulo 1, no verso 29, João Batista ele vai olhar para Jesus e ele vai falar assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia! Ele não olha para o Cordeiro de Deus e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que põe uma capa no pecado do mundo. Não, ele tira o pecado do mundo, ele remove o pecado do mundo. Aleluia! 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 Vê se isso não é motivo para adorar a Deus, irmão. Vê se isso não é motivo para amar a Deus. Em Colossenses, coloca aí Colossenses capítulo 1, verso 15. Vai falar: ó, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Aleluia. Aleluia, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito, aleluia, a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, aleluia. Oh, aleluia! E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia! 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 No Romanos capítulo 5, versículo 18, vai falar isso que nós começamos a ler lá no começo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Aleluia. Nós vamos ler até o 21. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, aleluia, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmão, ele se entregou, ele olhou e ele falou assim: eu vou me entregar por esse povo. Aleluia! 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 Ele olhou para mim, para você, Léo, e falou assim: olha, vai valer a pena. Aleluia! Talvez, irmão, eu não sei, talvez tivesse lá muito do Satanás, e ele falando assim: olha, não vai valer a pena, pai, vai não. Faz isso não. E ele falando: não, meu irmão, sai de perto de mim, deixa eu te falar um negócio, vai valer a pena.
Aleluia, eu vou me entregar por ele, sim. Sai daqui, sai de... irmão, deixa eu te falar uma coisa, não existe um amor maior do que esse, um amor que constrange, um amor que transforma. Talvez, olha só, talvez o diabo olha para você hoje e tenta te acusar por tudo que você fez, por tudo que você ainda faz, mas você pode olhar para ele e falar assim, olha, mas um dia o meu Criador se entregou por mim, o Criador pela criatura, o Criador pela criatura, não existe amor maior do que esse, aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui levar um rapaz para apresentar ele a um pastor que faz um trabalho com alguns irmãos, e ele falou com o pastor assim, pastor, você sabe o que eu faço da vida? E o pastor falou assim, não sei, meu amado, o que você faz da vida? E ele falou a palavra em inglês, que era uma palavra bem esquisita, acho que nem o pastor sabia. Aí ele falou e riu. O pastor falou assim, o que é isso? Eu não sei. Aí ele falou, eu trabalho com prostituição. O pastor olhou para ele e falou assim, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Não interessa com o que você trabalha. Eu não quero saber o que você faz, o que você fez, o que você deixou de fazer. E isso para Cristo também não interessou quando Ele se entregou na cruz por você. Irmãos, nós precisamos de parar, de limitar o amor de Deus por nós. E de parar, de limitar o amor de Deus pelos outros também. Nós olhamos para as pessoas falando assim, Jean, com essa barriguinha? Não. Sabe por quê? Nós julgamos com o olhar. Nós julgamos o que vemos. Nós julgamos o que vemos, e talvez você mesmo se julgue pelo que você vê. Talvez você olhe e fale assim, mas eu não mereço. Talvez você olhe e fale assim, mas eu já neguei tanto o Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas um dia desses eu estava vendo e eu estava lendo aquele texto de Filipenses e eu comecei a pensar nele de uma maneira totalmente diferente, porque quando Paulo fala assim, olha, ele mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se humilhou, e ele se entrega em forma de servo, né? E Paulo vai falar até morte, e com morte de cruz. Só que Paulo vai falar assim, para que diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E eu parava para pensar e falava assim, isso é só autoridade. Mas aí Deus falava, isso não é só autoridade, isso também é amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque a cruz constrange, irmão. A cruz constrange o mais miserável pecador. Não existe ninguém que não encontre o amor de Jesus, que não se dobre a Ele. Não existe ninguém que não encontre com o amor de Cristo e não bota o joelho no chão mediante a Ele. E é por isso que Paulo fala isso. É um dos motivos, né? Esse amor constrange. Aleluia. É por isso que todo joelho se dobra. Aleluia. Aleluia. E no segundo ponto, eu vou correr, porque parece que é a hora que passa rápido pra caramba. É que como se não bastasse Ele se entregar por nós, sabe o que Ele fez? E sabe o que Ele faz? Ele habita em nós. Ele vem até nós. Ele nos auxilia todos os dias. Ele nos dá força todos os dias. Aleluia. Aleluia.
Como se não bastasse ele se entregar como sacrifício por nós, para tirar de nós o peso do pecado. Ele restabelece o laço que foi perdido, sabe? E nós temos acesso a Ele de novo. Aleluia. Aleluia. João 14. Você quer saber o que é o acesso? João 14. João 14. Ele fala o seguinte: olha, eu vou vos preparar lugar. A palavra preparar, talvez você nunca parou para estudar esse texto, mas Jesus não está falando aqui de um tempo, como que eu posso falar? A aplicação primária desse texto não é uma questão de arrebatamento ou de apocalipse, não. A aplicação primária desse texto, Jesus está aqui falando que vai preparar um lugar. A palavra preparar aqui, irmãos, ela era usada para aqueles que iam à frente de reis, de príncipes, de homens de autoridade. Sabe o que eles faziam? Eles preparavam um caminho. O que é preparar o caminho? Ele fazia um novo caminho. Aquele caminho estava estragado, aquele caminho estava arregaçado, estava tudo quebrado. Ele vinha e ele refazia o caminho. Para quê? Para quem viesse atrás, viesse entrando por um caminho novo. Aleluia. E por isso que ele, aleluia. Por isso que Jesus fala assim: eu vou vos preparar o lugar na casa de meu pai. Quando ele fala na casa de meu pai, ele fala um local de habitação. É a mesma coisa dele estar falando de um condomínio fechado, onde ali dentro do condomínio existem várias moradas. Aleluia. É o que ele está falando. Ele está falando assim: olha, eu estou preparando um novo lugar, um ponto de acesso. O acesso está sendo restabelecido através da minha vida, e a partir de hoje eu estou preparando um lugar em Deus para vocês. Aleluia. Aleluia. Ele restabelece isso tudo. E Ele deixa alguém conosco ainda. E Ele fala assim: eu vou vos deixar o Consolador. Aleluia. Aleluia. Em João capítulo 16, verso 13. Aleluia. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber o que é meu, do que é meu, e vai anunciar para vocês. Aleluia. 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 Então existe um novo acesso. Gente, vocês já pararam para imaginar isso? Às vezes eu paro para sentar e começa a sair até fumaça da minha cabeça. Eu paro, como é que pode? Deus criou todas as coisas, Deus formou todas as coisas, Deus fez tudo com o poder da sua palavra, e hoje esse Deus habita dentro de mim, e hoje esse Deus me permite que eu habite dentro dele. Aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Hoje eu sou um com ele. O que Jesus vai falar em João 17? Coloca aí João 17. Capítulo 17, verso 20. Aleluia. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam
aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. Solta aí, meu filho. Tá bom. Obrigado. Irmão, nós precisamos parar para pensar um pouco nisso. Sabe por quê? Porque tem muito crente frustrado, vivendo na miséria da frustração, olhando para o lado e vivendo segundo aquilo que o mundo empurra ele para viver. Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso disso. Ah, mas eu perdi minha namorada, eu perdi meu namorado. Ah, e agora é o fim do mundo. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas aconteceu aquilo. Agora é o fim do mundo. Ah, o Bruno está no Brasil. É o fim do mundo para a minha vida. Ah, eu não sei o que. É isso, é aquilo. Só que se a gente parar para pensar no meio da tempestade e olhar assim, olha, eu posso estar passando por tudo isso, mas existe um Deus que deu a vida dele por mim, que desceu nessa terra, que se entregou por mim, e além de se entregar por mim, ele me deu o dom, oh, aleluia, ele me deu o privilégio de não ser mais um habitante dessa terra, não, mas de habitar nele, de fazer morada nele, de caminhar para o céu junto com ele, de, oh, aleluia, de ser instruído por ele, aleluia, aleluia. Ele me deu o privilégio de ter comigo o Espírito que vem dele. Ah, Deus, aleluia. Sabe, todas as vezes que você para e você pensa em desistir, sabe, Kelly, todas as vezes que você parou e falou assim, Deus, eu não consigo mais, o Espírito Santo foi lá, aleluia, e te conduziu, e te deu forças, aleluia, aleluia. Sabe, Brian, todas as vezes que você olhou para o lado, a Kelly chorando, te dá vontade de parar, aleluia, o Espírito Santo foi lá e pegou na sua mão e falou assim, filho, eu sou contigo, aleluia, aleluia, as dores aqui são passageiras, aleluia, aleluia. Sabe, todas as vezes que você parava e chorava e falava assim, eu não vou conseguir nem orar mais, eu não vou conseguir fazer nada mais, aleluia, o Espírito Santo vinha no seu coração e fala assim, olha lá, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia. Eu creio que de tudo, a maior das dádivas que Ele nos deu ainda é que um dia, eu li esse texto esses dias e eu chorava, um dia, o anjo vai chegar e vai falar assim, bem-aventurados que foram convidados para a boda do Cordeiro, aleluia, 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 saber que além de todos os acessos, Ele nos deu o maior deles, o céu, aleluia, aleluia, ah, Deus, Ele fez de nós peregrinos nessa terra, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria te fazer hoje 2 convites. São 2 convites simples. Aleluia. Talvez você está aqui e nunca teve um encontro com o Senhor e ainda não conhece essa salvação e esse amor. E o primeiro convite para você é abrir o seu coração para isso. Para isso. Para que esse amor venha e constranja e te leve a viver uma vida de real felicidade, com um real entendimento. Aleluia.
Aleluia. E o segundo convite é para você que ainda nunca experimentou o que é o Espírito Santo de Deus. Esse acesso ao Senhor. Talvez você, aleluia, aleluia. Talvez você vem e volta, vai para um lado, vai para a igreja, vem na igreja de forma mecânica, e ainda não aprendeu, e não usufruiu, e não bebeu da água que vem do céu, do Espírito Santo de Deus. Talvez você ainda não foi cheio por esse Espírito Santo de uma maneira a qual você não conseguia nem ficar de pé, mas hoje o convite a você é pedir e aclamar ao Senhor, e a experimentar isso. Aleluia, pede. Jesus, ele falando com os seus discípulos, ele vai falar assim: olha, vocês sabem dar coisas más, sabem dar coisas boas mesmo sendo más, mesmo o vosso coração sendo mau, você consegue dar coisa boa. Se o seu filho te pedir um ovo, você não vai dar uma pedra para ele. Quanto mais, aleluia, o Pai não dará o Espírito Santo àquele que pedir. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós precisamos de entender isso. A igreja precisa de ser despertada para isso. Sabe por quê, irmãos? A igreja, muitas igrejas estão preocupando, muitos irmãos estão preocupando na questão, sabe de quê? Igreja bonita. Palavra que olha, que te mostra 5 passos como conquistar a Soraya. Hã? Não, é para ele. 10 passos para que Deus te prospere no seu trabalho. E a igreja começa a se posicionar. E a igreja começa, não irmãos, presta atenção, não que eu acho que Deus, com certeza Deus, quando Ele entra no nosso trabalho, é próspero o nosso trabalho. Sim, mas nós precisamos entender uma coisa. O problema da igreja é que a igreja está preocupando tanto com isso, e está se esquecendo de buscar o Espírito Santo de Deus, está esquecendo de buscar a salvação, está esquecendo de pregar a salvação, está esquecendo de falar que um dia o Senhor, o Criador de todas as coisas, veio e se entregou por você, e se entregou por mim, e trouxe o Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele é o que te guia, o Espírito Santo dele é o que guia os seus passos, o Espírito Santo dele é o que te leva a viver uma vida de sobrenatural. O Espírito Santo dele é o que faz isso. Aleluia. Aleluia. Quantas igrejas nós não estamos vendo mais o pessoal buscando o batismo? Está parando. Eu vou naquela igreja porque o pastor é bom, ele fala palavras bonitas. Não, irmão. Vá na igreja porque na igreja tem o Espírito Santo, e ali você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aleluia. 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 O problema da igreja tem sido posicional, irmão. Nós preocupamos tanto, né? Som, estrutura, violão bonito, baixo, pau de velas, cadê o Caio? Baixo, pau de velas. Tudo bonitinho. Irmão, você acha que Deus ele olha a igreja toda bonitinha assim? Não, irmão. Não. Quando Deus ele olha para aqui, para dentro, ele olha para nós, ele vai ver quem está aqui dentro. As 4 paredes não importa. Se tem o violão e o baixo de nova geração, não importa. O que importa é se Jesus está aqui, é se o Espírito Santo está aqui, é se a igreja se posiciona em Jesus, é se a igreja está posicionada no Espírito Santo que vem de Deus, é se a igreja busca isso. Aleluia. Aleluia. Por isso, o segundo convite hoje é esse, a você começar a
buscar pelo Espírito Santo de Deus. Cadê os meninos? Aleluia. Aleluia. Deus nos deu acesso, irmão. O acesso foi restabelecido. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. 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 Oh, aleluia. E eu queria reforçar os 2 convites para você. Talvez você está aqui e ainda não conheceu o amor de Deus. Talvez você está aqui e ainda não entendeu isso. Talvez você venha por vir. E eu queria te convidar a se entregar ao Senhor hoje, a esse amor que constrange. Talvez você tenha vivido uma vida se martirizando, tentando se matar, querendo resolver nos seus braços algo que já foi resolvido, algo que já foi feito. Aleluia. Aleluia. E eu queria te convidar, eu queria orar por você. Eu queria orar por você. Aleluia. 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 E talvez você nunca experimentou esse negócio que talvez você olha para a pastora Kenny ali, entrando no mistério, pulando, chorando. Talvez você olhe para o pastor Paulo, a pastora Érica fazendo aviãozinho. Talvez você não entenda e nunca usufruiu esse gozo de ser cheio do Espírito, de fundo, sabe? Porque o Espírito, ele te enche com a água do mar, ele te fecha e te joga dentro do mar. Aleluia. 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 Alamai assumi andarai assomandarai andarai. Chori biantara balaya somantara baia sebia candarai. E você quer experimentar isso hoje? Eu queria te convidar, eu quero orar por você. Eu queria te convidar a sair do seu lugar e a vir até aqui. Eu quero orar por você. Aleluia. 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 Sai do seu lugar. Aleluia. 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 Olá, mandaia subi arabalabachei. Venha. Aleluia. 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 Aleluia.